Louvado seja Jesus. Boa noite, povo de Deus. Paz esteja com todos. Levante as suas mãos, levante o seu semblante. Ore assim comigo, diga: poderoso Deus, amigo de todas as horas, aquele que me acompanha na rotina do dia a dia, aquele que nunca me abandonou, aquele que me deu a graça de desfrutar a vida, aquele que resgatou em mim a salvação, aquele que me deu a vida, aquele que tem me ensinado amor. É ao Senhor que eu entrego o meu culto de ação de graças. É ao Senhor que eu vim agradecer e render louvor. É ao Senhor que eu decido declarar o meu amor. Ainda que imperfeito sou, ainda que em fases de tratamento, estou aqui pela tua misericórdia e agradeço pela liberdade que tenho de dizer no teu nome, Jesus, repreenda Satanás, e que a tua palavra tenha toda a liberdade de ministrar ao meu espírito. Então usa a boca do pregador para a tua glória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. E nós vamos ler a partir do versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Todos acharam? Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que foi escrito para os... Olha só, que benção, foi escrito para os hebreus. O Evangelho de Mateus foi escrito justamente para os judeus, para os hebreus, foi escrito para eles. O próprio Mateus, que era um judeu, o próprio Mateus, aliás, que era um hebreu, estava evangelizando o seu povo. O livro de Mateus começa com uma genealogia. Então, ele está falando da importância. Mateus está apresentando Jesus como Salvador, como o Messias esperado. Todos acharam? Versículo 24 ao 27 diz assim a minha tradução. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro e os cobravam o imposto das suas dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, disse: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que significa moeda, é uma moeda grega, que podia ser de prata ou de ouro. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Assente-se, por favor. Ainda hoje, nós continuamos tirando moedas da boca de peixe. Ainda hoje, nós continuamos tirando moeda da boca de peixe. Ainda hoje, a provisão de Deus é confirmada e é presente. Ao longo da Bíblia, nós vamos observar uma série de intervenção divina, que se inicia com o cordeiro sendo morto para que a sua pele cobrisse as vergonhas de quem? Adão e Eva. Havia dignidade em Adão e Eva quando isso aconteceu? Não, não é? Não havia dignidade. Mas a intervenção divina, o amor, a graça, a misericórdia de Deus os cobriu. Já era uma profecia a respeito do cordeiro. O que eles haviam coberto antes, as suas partes, quando eles entenderam quem eles eram e o que eles tinham feito? A Bíblia diz que eles cozeram ali folhas de figueira, algo que não dura.
Então Deus proveu para eles a pele de cordeiro que os cobria. Isso foi independente da dignidade de Adão e de Eva. A provisão não foi porque eles mereciam, mas porque o coração apertado de Deus, isso é uma força de expressão, vendo a situação lamentável das escolhas de Adão, interviu em amor. Como um pai, como uma mãe amorosos, mesmo descontentes com as escolhas erradas dos seus filhos, apesar de darem o exemplo correto, esses pais, não suportando ver a condição, às vezes, lamentável dos filhos, se dobraram em esforços para não deixar os filhos perecer. Olha só, você vai ver, você vai ler ao longo da Bíblia, Deus provendo riquezas para Abraão. Você vai ler ao longo da Bíblia, Deus prosperando, independente da corrupção que havia ao redor, do seu sogro principalmente. Você vai ver Deus prosperando Jacó. Você vai ver o povo no meio de um deserto, comendo do maná que vinha do céu. Você vai ver esse povo, quase 2 milhões de pessoas, bebendo de uma água que saía da rocha. Você vai ler uma viúva tendo azeite para pagar a sua dívida e vivendo daquele azeite para o resto da sua vida. Você vai ver um Elias que, em um momento depressivo, foi alimentado por Deus com uma força tamanha para que ele desse conta das coisas que haveriam de vir. Você verá um povo no meio do deserto que decidiu seguir a Jesus e que teve pão e peixe em abundância, com ainda no final um estoque de 12 cestos cheios. Você verá do primeiro ao último livro da Bíblia a provisão de Deus. E nessa passagem que nós lemos, segue o mesmo provedor que se apresenta de uma forma também inovadora. Aquele que nos faz tirar moeda da boca do peixe, aquele que nos faz vivenciar vasilhas e cestos cheios, o Deus da provisão, o Deus que quer fazer algo na tua vida, o Deus que quer despertar a tua paz diante desse cuidado, é o mesmo Deus que proveu para mim e para você até agora, mas quer nos despertar para provisões maiores e melhores, o milagre da provisão. E quando eu lia esse texto, eu me deparei com aspectos que me chamaram muito a atenção. Por exemplo, é somente no livro de Mateus, e Mateus escreveu esse livro para quem? Para quem que Mateus escreveu o livro? Esse evangelho aqui foi escrito para os judeus. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. E o evangelho de João foi escrito para a igreja. Mas precisava evangelizar a igreja? Não. Precisava lembrar a igreja do poder de Deus. Então o evangelho de Mateus qual que é aqui? Ele estava falando que era o Jesus que veio e o Jesus que voltará. Foi o que Mateus referenciou. E esse evangelho aqui? De Marcos, isso... foi escrito para os romanos, a cura divina, o imediatismo de Deus. E esse daqui? Para a igreja, o poder de Deus manifesto. E esse aqui? O evangelho de Lucas, escrito para os gregos. Os 4 evangelhos que apresentam 4 ângulos do mesmo Jesus, visto de 4 ângulos diferentes. Eu digo isso para vocês, Mateus escreveu esse livro sendo um judeu, na interpretação que ele teve, como ele foi liberto, como ele foi desnudado aos seus olhos pelo Messias, quando ele acompanhou a vida do Messias. Mateus, conhecido também como Levi, era um publicano, era um cobrador de impostos, e de certa maneira esse fato falou a ele de uma maneira diferente, porque aqui estava falando de tributo, aqui estava falando de uma cobrança de impostos, pois a condição dos cobradores de impostos na sociedade, ela não era vista com bons olhos. Pra você ter uma ideia, Mateus, ou mesmo Zaqueu, eles eram considerados traidores da pátria, porque eles cobravam impostos do seu povo para entrar na própria cidade e entregar aos romanos que os subjugavam. Você está entendendo o que eu estou falando? E havia muita corrupção nesse meio. Era uma área de fronteira, era uma situação muito complicada. Mateus sabia bem a condição. Era convidado para poucas festas, aonde ele estava, possivelmente, como costume, se você se aprofundar no que eu estou falando, você vai ver a fama dessas pessoas publicanas que eram muito ruins e considerados
inimigos de Israel. Então, Mateus sabia o que era ser ultrajado, mal visto, não considerado, principalmente para a maioria das festas. Cobrador de impostos naquela época, um traidor considerado assim. E um judeu cobrar imposto de outro compatriota para entregar para quem está subjugando é um absurdo por toda a sua história. Mateus sabia bem esse ângulo de impostos. E isso incomodou com certeza o seu coração até ele ter uma resposta de Jesus. Olha só, não foi só a moeda e o tributo. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Esse imposto aqui era um imposto diferente. Era um imposto de 2 dracmas para o templo, para a manutenção do templo. Não era o mesmo imposto. E esse imposto era diferente. Então, era os judeus devotos que estavam responsáveis por esse recolhimento. Agora, a Bíblia relata que os discípulos de Jesus foram abordados. Pedro foi abordado. O teu mestre, você não vai pagar imposto, não? E o que eu acho interessante é que quando Pedro é abordado, ele não tinha dinheiro. Então ele vai até Jesus. E o que nós vemos aqui é o Evangelho de Mateus. Um homem que decidiu escrever o Evangelho segundo o ângulo que ele estava vendo, os testemunhos que ele presenciou. E ele apresenta Jesus para o judeu como o Deus provedor. Esse é o Deus provedor, que nos supriu tanto no deserto, que nos supriu em todas as passagens de vida até aqui. Esse é o Deus provedor. Ele é o único evangelho que está escrito sobre essa passagem, né, da moeda na boca do peixe, porque ele teve respostas que ele precisava para poder compartilhar. Então esse evangelho que foi escrito aos judeus, ele fala muito desse ângulo. Então, ele está dizendo mais ou menos assim, olha, eu vou contar para vocês o que vai acontecer quando vocês se relacionarem com Jesus. A provisão que causa a comunhão com Deus. Existem alguns aspectos que envolvem a presença de Jesus. E o milagre da provisão é um deles. E eu achei importante destacar aqui pelo menos 4 ângulos que me chamaram a atenção a respeito desse texto. O primeiro ângulo, o primeiro aspecto de Mateus, que Mateus apresenta, é que Jesus, ele conhece as nossas necessidades. Amém? Jesus conhece as nossas necessidades. O versículo 25 diz que quando Pedro entrou na casa em que Jesus estava, o versículo 25 diz que Jesus se antecipou em falar. Jesus entrou no assunto. Ele já sabia o que estava acontecendo. Sabia que Pedro não tinha dinheiro para pagar. Pedro resolveu ir até Jesus. E Jesus se adianta sem eles falarem nada. Jesus puxa o assunto sem eles falarem nada. Porque Jesus conhece as nossas necessidades. Eu quero te lembrar que Jesus sabe o que está no íntimo do seu coração. Que Ele sabe o que você precisa para ser realizado. E sem você compartilhar, às vezes, Ele se adianta. Jesus conhece as suas inquietações. Eu estava pensativo sobre uma situação. Eu comentei hoje cedo no culto pela manhã. Testemunhei, inclusive. Eu estava pensando, como nós vamos fazer sobre o projeto? Meu Deus, eu não conheço nada disso e daquilo. Não conheço. E, de repente, uma pessoa que eu conhecia 13 anos atrás, eu reencontrei, comecei a conversar com ele, e ele que perguntou da igreja e coisa e tal. Escute o que eu vou falar. E ele tinha um starter, ele tinha uma moeda na garganta entalado. E ele falou para mim assim, pastor, tem o projeto pronto da igreja? Eu falei, rapaz, não tem ainda, nós estamos orando, vamos ver, porque isso é tudo muito caro. Vai dar 1.800 metros, ali, inicial de construção. E isso é caro, e você sabe como é que é? E dele, me dá aqui. O meu irmão é engenheiro. Levou para o irmão dele falou, aproveito já que nós estamos terminando de construir o Tribunal de Contas lá do Rio Grande do Sul. Daqui, pastor, o que vocês têm? Nós temos uma planta que não foi aprovada, de 1.000 metros, ali até 4 lajes de 800, expliquei para ele, e de um pré-moldado que a gente orçou, e ele pegou aquilo, falou, pastor, hoje, ele conversou comigo ontem, em 20 dias nós vamos entregar esse projeto. E eu tinha pensado comigo, eu não compartilhei com ninguém isso. Eu tinha pensado comigo, como é que nós vamos pagar essa taxa, a taxa
da construção civil, elétrica e hidráulica. Né? Como é que nós vamos pagar? Pensei comigo. Só pensei. Ontem pela manhã, ele ligou para mim e falou, pastor, eles se reuniram e eles decidiram pagar as taxas cívica, elétrica, hidráulica. Porque Deus conhece as inquietações do nosso coração. Deus conhece. Ele sabe. Então, eles mesmos estão fazendo. Deus conhece. Você acha que Deus não vai dar aquilo que você precisa? Ou mais do que você acha? Melhor do que você acha? Pedro não tinha dinheiro, mas quando ele foi abordado, Jesus se adiantou e já sabia, e o direcionou de uma forma, né, de uma provisão. Eu me lembro quando eu fui chamado para ser vice-presidente de jovens numa igreja. Gente, hoje em dia, alguns, de manhã eu perguntei, teve 2 aqui do Velho Testamento que lembraram, só levantaram a mão, e comentaram comigo. Quando eu fui chamado para ser vice-presidente dos jovens, numa época, não era como hoje. Pra você ter uma ideia, para você tirar o terno do altar, você tinha que pedir permissão para o pastor. Você estava pregando, ficava tudo molhado a camisa, você olhava o pastor, o senhor me autoriza a tirar o terno? Tudo bem. Não podia pregar sem gravata de jeito nenhum. Mulher no altar, só de saia. E não é qualquer saia. Pessoa para trabalhar em qualquer coisa na igreja, para você limpar a igreja, você tinha que ser batizado no Espírito Santo. Então, era um conjunto de coisas assim. E eu fui chamado para liderar os jovens. E eu me preocupei com algumas condições. Carlos, então, semana que vem você pode nos ajudar aí, né? Temos visto, e aquela coisa toda. Eu fui, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, o Senhor sabe da minha condição. Eu sou um office boy. Eu não tenho dinheiro. Mas eu quero fazer o melhor na tua casa, eu quero servir. Se o Senhor quiser, o Senhor pode prover um terno para mim. No outro dia, pela manhã, a minha mãe de criação me liga e fala, tudo bem, filho? Assim, então, é o seguinte, motivo da minha ligação, a tua tia está trabalhando na casa de um povo aí, e ele está doando 3 ternos. Você conhece alguém que queira? Você que está na igreja, assim? E eu falei, eis-me aqui, envie-me a mim. E peguei os 3 ternos que eram do meu tamanho. Não é? Os 3 ternos que eram do meu tamanho e tudo mais. Eu digo para você, sobre essas inquietações, sobre o cuidado de Deus, seja o que for, Deus vai prover. Eu lembro uma vez, eu já contei aqui, nós fomos fazer uma marcha para Jesus aqui, no bairro. E daí, o Ivan estava no carro. O André vai lembrar quando ele assistia essa mensagem. O Rafão estava no carro. O Júnior, que eles chamam de Júnior Gordo. Só tinha um dinossauro no carro também, né? Num golzinho bola que eu tinha. E daí, eu pensei, eu vou ter que pagar almoço para esses mamutes. Rinocerontes, são tudo grandão, né? O Ivan, o único que era o mesmo tamanho que eu ali. Mas o resto dos irmãos, tudo grandão. Você vê o apelido do André, André Para-Raio, o apelido dele é Para-Raio, André Prego. E daí eu falei, meu Deus, eu só estou com o bafo da gasolina. Pensei comigo, só estou com o bafo da gasolina. Nós temos que ir lá para Araucária, Campo Largo, eu não lembro onde que era, onde está o caminhão. A gente vai ter que limpar o caminhão para poder fazer a marcha. Eu só pensei isso comigo. Quando eu estava indo para o carro, entrei no carro, os irmãos entraram, eu recebi uma ligação de uma irmã libanesa e falou, paz, pastor, tudo bem? Eu falei, paz, pastor, é o seguinte, eu tive um sonho com o senhor essa noite. Eu falei, e daí, acordou assustada? Brinquei, ela, não, sei que o senhor estava numa estrada muito bonita, cheia de flores ao redor, mas você estava de cabeça baixa, e veio uma voz e disse para mim assim, você podia ajudar ele pelo menos com gasolina, tá? Então eu gostaria que o senhor viesse no posto de baixo, não sei onde o senhor está agora, que o senhor viesse no posto aqui de baixo, na frente de uma da ferradura ali, próximo ali no Fazendinha, que eu vou encher o tanque da gasolina nos próximos 3 meses. Não foi pelos próximos 3 meses, mas encheu. Eu precisava o quê? De R$20 na época, R$30, né? E o tanque estava cheio e tudo mais. E eles escutaram, eu coloquei no Viva Voz, né, Ivan? Então, você está entendendo que Deus já conhece as inquietações do seu coração e da sua vida, e com certeza, se você tirar os teus olhos dessa mira de reclamação, você vai ver o quanto Deus vai provendo na tua vida, quanto as notícias vêm, seja o que for, porque a comunhão com Deus, ela resulta em provisão. Às vezes, mesmo sem orar, Jesus prepara as coisas, não é verdade?
E se quebra alguma coisa, Deus quer encaminhar você para uma situação grande. Como aconteceu com relação à situação da igreja. A caminhonete deu problema, cheguei lá, essa pessoa, 3 anos que não via, o Adriano. E ele falou, não, olha aqui, pastor, e assim tá. Segundo ângulo que me chama a atenção, o segundo aspecto, né, que me chama a atenção, sobre o texto. Jesus não deve nada para ninguém. Versículo 25. Jesus, ele continua falando e ele vai perguntar, Pedro, me diz uma coisa, se eu sou dono da casa, se eu sou dono da fazenda, se eu sou dono do negócio tudo, eu tenho que pagar imposto para mim? Eu vou cobrar imposto dos meus filhos? Não, vou cobrar imposto dos estranhos. Então é lícito eu pagar imposto? Eu preciso? Pedro falou, não, então não. Mas eu vou pagar, para não escandalizar os ignorantes, para não escandalizar os mais fracos. Porque Jesus não deve nada para ninguém. Ele fala, eu não preciso, eu sou Messias, mas eu vou pagar. Eu ouço, às vezes, umas teologias meio estranhas, às vezes, de determinismo. Não sei se você já viu isso aí. Aquela expressão que usa, tem que colocar Deus na parede, irmão. Já viu isso aí? Porque você é filho, e na condição de filho, você tem que colocar Deus na parede. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu mesmo como filho, nunca precisei, nunca achei lógico, eu com um pai amoroso que me criou, uma mãe amorosa que me criaram, nunca precisei colocar eles na parede para reivindicar a condição de filho. Sempre achei isso desrespeitoso. Quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Jesus não me deve nada. E às vezes o milagre da provisão não bate a porta de alguns como deveria, porque alguns se acham merecedores. Vivem revoltosos, vivem revoltados, sempre achando que devem alguma coisa, sempre achando que são merecedores de algo, e sempre invejando o bem da verdade, é a palavra mais lógica. Com esse pensamento, essa impressão de que os outros sempre estão passando à tua frente, sempre tem mais, sempre avançam mais. Meu irmão, entenda uma coisa, tudo que eu tenho, tudo que você tem, é graça de Deus. Ele não deve nada para nós, Jesus não deve nada para ninguém. Isso eu aprendo que por tudo aquilo que eu sou grato, eu recebo mais. Tudo que nós somos gratos, nós recebemos mais. Pois Ele é um Pai amoroso e tem prazer em derramar favor sobre nós. Há moeda na boca do peixe para mim e para você. Mas eu te aviso, Ele não te deve, não me deve nada. Eu preciso entender que é favor divino. Eu escutei uma história de uma moça muito interessante. Isso falou comigo. E eu achei interessante porque não foi aqui, foi na Europa o testemunho dessa moça. Mas ela era uma dessas moças revoltosas também, que quer dar trabalho, né? Dava muito trabalho para os pais, revoltada com a vida. Sempre, o pai e a mãe sempre fizeram injustiças comigo. Você conhece a história. Até o dia que ela aceitou Jesus, até o dia que ela teve um encontro com Cristo. E Jesus transforma pessoas. Então ela desenvolveu, através disso, como era uma flecha na mão do valente, era uma pessoa que só precisava ser mirada. Eu achei interessante a história dela, porque ela começou a levantar grupos de intercessão. E ela começou a reunir grupos e montar grupos de intercessão, começou a ganhar pessoas, jovens para Jesus, começou a levar para a igreja, e um dia ela teve alguns sintomas, foi no médico, fez alguns exames e descobriu que estava com câncer. E quando especificou esses exames, descobriu que esses câncer já tinha dado metástase. Para quem não sabe, é quando o câncer espalha pelo corpo, e é só um milagre. Câncer no pâncreas, é só um milagre. Espalhou, e aquela moça recebeu essa notícia. Naquela mesma semana, o pastor da igreja ligou para ela. Ele perguntou assim, daí minha filha, depois de tudo, como é que está tudo? E ela fala, pastor, então é o seguinte, o grupo de intercessão tal
Está crescendo mais que o outro. Eu tenho uma estratégia aqui, pastor. Olha, o que você acha a gente envolver assim e fazer desse jeito? Aquele outro grupo de intercessão que a gente levantou, eles estão agora fazendo uma escala de 24 horas e está crescendo. E o pastor, sabe aquele dia que eu fiz? Então, esses jovens foram ganhos para Jesus e nesse final de semana o senhor vai conhecer eles porque eles aceitaram Jesus, vão comigo para a igreja. O pastor falou, não, eu não estou falando sobre isso, filho. Eu quero saber como que você está depois da notícia do câncer, como é que você está? Ela falou, pastor, eu vou te falar a real disso aí. Enquanto eu viver, eu quero fazer o meu melhor e ganhar almas para Jesus. Eu não sei que dia eu vou, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Gente, sabe o que essa menina me deu a entender? Que ela era uma pessoa grata, que Jesus não devia nada para ela. Ela podia ter ficado revoltosa também, mais uma vez. Por quê? Lógico comigo. Tem tanta gente que faz o mal aí. Olha isso, olha aquilo. E por que eu, na flor da juventude, e Deus, e o que é normal? Mas ela não fez isso. Hoje ela tem 35 anos. E ela é missionária no sul da Ásia, porque Jesus curou ela do câncer. Jesus continua fazendo a gente tirar moeda da boca do peixe. Não deve nada para a gente. Pare de reclamar da vida. Jesus não te deve nada. Meu irmão, e às vezes a gente não cuida direito daquilo que a gente tem. A reclamação impede a gente enxergar aquilo que a gente tem. Zelar por aquilo que a gente tem. E sempre viver insatisfeito. Sempre reclamando pela ausência. Você já reparou nisso? Coloca uma coisa na tua cabeça, a mesma que eu coloquei. Ninguém deve nada para você. Ninguém deve nada para você. É verdade. Esse tempo atrás, uma pessoa veio, ninguém tem nem ideia de quem pode ser, mas deu uma indireta em mim, porque fez um serviço uma vez, um reparo, uma vez. E eu falei, quanto que é? E a pessoa falou assim, não é nada não. Mas passado o tempo, nem lembrava. E nós estávamos conversando, daí a pessoa deu uma jogada e falou assim, mas você lembra? Aquilo lá é tanto. E eu não te cobrei nada, pastor? Você vê? Eu falei, é verdade. Mesmo perguntando, eu falei, é verdade. Mas eu perguntei assim, quanto que vale a tua família? Quanto que vale o teu casamento? Quanto que vale os lutos? Quanto que vale a tua paz? Quanto que vale você ser esclarecido no meio do caos? Quanto que vale isso? Quanto que vale? Não tem preço, Tua família não tem preço. Teu casamento não tem preço. Tua paz não tem preço. Por isso que eu, como pastor, eu não coloco preço. Eu nunca cobrei R$1 de ninguém. Nem gasolina de ninguém, nem diesel de ninguém, nem nada. Eu nunca cobrei R$1 e não vou cobrar. Ninguém me deve nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vive uma vida desprendida. Essa história sempre de que, essa inquietação, que as pessoas, ninguém deve nada, nem pai, nem mãe. Tudo que vem, Deus usou alguém com uma moeda na boca. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo que vem. Terceiro ponto que me chama a atenção. Mateus continua apresentando Jesus como o Deus provedor. E nesse terceiro ângulo, ele deixa bem claro, Jesus valoriza o que de fato tem valor. Jesus valoriza o que de fato tem valor. Olha só, o mais importante não eram os recursos, nem a posição. O mais importante era o coração das pessoas. Era o testemunho. É interessante que quando a gente coloca as coisas no lugar e as pessoas no devido lugar, no quesito prioridade, Deus se encarrega da provisão. Deus se encarrega da provisão. Agora, quando a gente inverte os valores, nós perdemos tempo e favores. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Quando eu valorizo as pessoas, o milagre da provisão vem. Você, de alguma forma, avança. Eu sempre tenho dito isso. Sempre tenho dito. Avança. Eu não sei o valor certo da faculdade, por exemplo, do meu filho mais velho.
Eu sei que é muito caro e eu não tenho condições de pagar. É quase R$ 2.000, se eu não me engano. Eu não tenho condição de pagar nada. Mas você está entendendo como Deus provê? Para mim, para minha família, seja o que for, para você, quando você valoriza pessoas, quando você vive com um posicionamento de fé, você está entendendo? Deus sempre provoca a nossa fé e nos deixa esperando uma bênção lá na frente. Você precisa entender isso. A provisão de Deus nos acompanha. Olha só, cuide dos desamparados. Cuide daqueles que cuidam também. E em pouco tempo você verá o que vai acontecer na tua vida. E você vai comparar o antes e o depois. Você sabe por que algumas pessoas não têm resultado na vida? Porque as prioridades, elas estão invertidas. As prioridades estão invertidas. Com os anos, você que decidiu se aproximar de Jesus e colocar as prioridades no ângulo certo, você vai se maravilhar ao longo dos anos pela provisão de Deus. Por isso que eu falo isso para você. Por isso que é muito importante você entender sobre essas coisas. Eu lembro de uma vez que uma família pediu ajuda para mim e falou: pastor, olha, a situação é assim. E mesmo eu falei: mas irmã, tem gente aí, irmão, tem pessoas. Não, pastor, nós estamos aqui, por favor. A gente paga a passagem de ônibus para você, pastor. É o que nós podemos pagar. O senhor não pode vir para cá, aquela coisa. Eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer? Vou para a oração, e Deus confirmou na oração. Eu peguei o ônibus numa sexta-feira, fui lá para a Argentina, com R$ 15 no bolso. No meio do caminho, deu para comer um pão de queijo, a minha esposa lembra, um pão de queijo e um café com leite. Quando eu cheguei lá, eu não sou de esquecer essas coisas, meus irmãos. Eu esqueci blusa. Foram 9 horas de viagem, eu esqueci blusa. Cheguei lá, um frio, você não tem ideia. E eu cheguei naquela hora, eu não reclamei, não fiz nada. E fui nas casas orar e batizei pessoas que aceitaram Jesus, batizei pessoas nas águas. E uma família falou: pastor, levou eu num lugar, era um lugar cheio de cassino, lá em Liberados, cassino, não sei se é liberado ainda, né? Liberado, é perto de Barracão, na fronteira, ali, tríplice fronteira com Santa Catarina, Paraná e Argentina, conhece, né? Cheio de cassinos, e falou assim: pastor, escolhe um presente para o senhor aqui. Se o senhor quer um perfume, irmão, eu comprei uma blusa, me abençoe com a blusa que, olha, os produtos argentinos são muito bons, a qualidade. Grossa, eu tenho até hoje. Né? Deveria ter vindo com ela hoje, mas boa a blusa grossa, até hoje eu tenho. Eu digo, a nível de provisão, quando você se preocupa com as pessoas, meu irmão, a provisão, ela é certa na tua vida. Deus vai abençoar, Deus vai fazer o milagre. Você tem que entender isso, como Deus vai suprir. A pessoa que fica com medo de perder, a pessoa que se recolhe toda vez e fica pensando: não, vão se aproveitar de mim, as pessoas vão se aproveitar, olha lá, eita, e vai se aproveitar, e é isso. Você acha que já não me roubaram? Você acha que já não aconteceu? Quantas vezes? Eu lembro uma vez, quando eu assumi a igreja, eu pensei: eu não sei fazer uma pintura, eu não sei fazer uma pintura, mas eu vou ter que meter a cara. E eu lembro que essa parte aqui, a gente fechou, né? Abriu, e eu fui fazer reboco ali, aquelas coisas. Eu não sabia nem calfinar a parede. E contratei um rapaz. E eu falei: bem, peguei férias do hospital, emprestei uma bicicleta do meu cunhado, né, amor? A bicicleta não tinha freio, e eu vinha lá do Campo Comprido para cá. E eu tinha um tênis que eu havia ganho. O irmão falou: pastor, dá para alguém que precisa. E eu precisava, fiquei quieto. Não tinha tênis. E eu freava a bicicleta com aquele tênis que ele ia esfarelando a sola. E eu vinha trabalhar todo dia aqui na igreja, ajudar ele. Um dia eu deixei a bicicleta ali. E ele foi, um rapaz que estava me ajudando, que eu estava pagando para ele as diárias. E ele fugiu com a bicicleta, fumou a bicicleta, fugiu com tudo, daquele jeito. Perdi pedreiro, perdi as coisas que tinha dado, o dinheiro que tinha dado e a bicicleta. E depois vem aquela coisa, assim, 2, 3 dias sumido. Falei: o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou ter que chegar para o meu sogro. Cheguei para o meu cunhado, meu sogro, eu falei: você não quer vender aquela bicicleta lá? Não tem porquê. Vamos dizer que a bicicleta, eu sei que a bicicleta na época valia uns R$40, 50. Eu cheguei e conversei, eu falei: você não quer 90 naquela bicicleta? 90? Claro que quero. Me virei, entreguei o dinheiro para eles, depois eu falei: agora que você me vendeu a bicicleta, eu vou te contar. Roubaram a bicicleta. Roubaram. Mas não foi uma vez só, foram várias vezes. Só que Deus sempre dá avanço. Deus sempre dá. Aí eu fui,
Eu falei, agora eu preciso calfinar a igreja. Paguei outro rapaz para calfinar. Me roubou também. Meu Deus do céu. E nem sabia que mexia, nem que fazia nada. E um outro. Mas já passei por isso algumas vezes. Né? E bem da verdade, ele acabei internando os dois para ajudar, em tempos diferentes. O que eu estou dizendo para você, o quarto ângulo que me chama a atenção, que Mateus deixou bem claro ali, para os judeus, Jesus, ele tem poder e autoridade para prover sobre as nossas vidas. Ele tem poder e autoridade. Naquele mesmo tempo, aqui, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa por fora, vai construir, vai mexer, preciso fazer alguma coisa aqui. Um engenheiro, que eu havia ido no casamento dele, um tempo atrás, me ligou. Vocês estão precisando de alguma coisa? Aí assim, rapaz, nós vamos fazer grafiato, vem aqui buscar. Na época, tinha R$2.000 de grafiato. Você tem uma ideia. E foi feito o grafiato por fora. E foi feito isso. E daí foi doado tal coisa. E daí chegou uma pessoa, foi ganho para Jesus, que ajudou a gente a fazer. Você está entendendo? Então, Jesus, ele tem poder para prover o imposto. A moeda que foi pega, esse estáter, ela valia 4 dracmas. Uma dracma era o valor de um dia de trabalho. A pessoa trabalhava, no final do dia recebia uma dracma. Tá? Então, Jesus pagou o imposto dele e também pagou o imposto de Pedro, porque ele tem poder para trazer as codornizes no meio de um deserto, para um povo que quer comer carne. Ele tem poder de sarar o motivo do empobrecimento de alguém, como ele chega para um cego que é conhecido como cego Bartimeu. Ele chega e esse homem está ali, ele podia pedir um prato de comida, mas Jesus sarou ele, sarou do motivo do seu empobrecimento. Ele era cego, como Jesus, uma mulher que havia gasto todos os seus recursos, 12 anos à beira do caminho, e Jesus sarou o motivo da sua pobreza, porque ele tem poder para suprir, fazer avançar na vida de pessoas que aceitam os desafios de ganhar para ele, de cuidar para ele. Ele faz, ele dá avanço, ele tem poder para fazer de novo. Você precisa entender isso. Tá? Você precisa compreender que esse Deus é provedor e que com certeza ele tem moedas na boca de peixes. Ele tem moeda na boca de peixes. Gente, Deus usa pessoas que estão engasgadas. Deus usa pessoas que estão engasgadas. E você precisa entender isso. Olha, por isso que o respeito, ele é essencial em qualquer fase da vida, em qualquer momento da vida. Qualquer momento. Às vezes eu encontro crianças, que eram crianças, hoje são adultos, vêm e me abraçam tão barbudo. Eu falei, mas de onde que eu conheço esse Stanislau aí? Era criança aqui da igreja. Ou em algum lugar. E hoje é adulto. Poderia muito bem vir tirar satisfação comigo. É aquela vez que eu era criança. Mas vem abraçar. Você está entendendo? Em vários lugares. Esse tempo atrás eu estava lá no Carrefour. Eu estava comprando leite. Daí uma mulher começou a olhar para mim assim. Eu falei, Daí eu escolhendo o valor do leite, ela ficava assim. E foi chegando mais perto. Daí ela chegou, oi, desculpa, é que eu estava olhando, é que o senhor foi pregar lá na igreja ontem. Tinha umas 700 pessoas no lugar. E eu estava dando a última chance para o meu casamento e Deus falou comigo e coisa e tal. Eu conversei com ela. Mas poderia ser muito bem uma pessoa tirando satisfação comigo. Esse tempo atrás, estava com a minha esposa na fila de um mercado. Uma mulher começou a olhar também assim. Só que detalhe, era uma mulher bonita. Daí ela olhava para mim, e a Gleice percebeu. Eu sou o cara mais câmera lenta para algumas coisas. Daí ela foi falar com a Gleice. Desculpa, eu estava olhando para ele, é que ele foi meu professor de teologia há alguns anos atrás. Né? E eu não lembrava. Mas poderia ser muito bem uma pessoa chegando e tirando satisfação com alguma coisa. Por isso que é importante não escandalizarmos, respeitarmos pessoas. Você às vezes vai lá cumprimenta e não cumprimenta a criança. Criança não é o futuro, criança é o presente. São eles que vão nos pastorear, são eles que vão cuidar de nós e tudo mais. Por isso que é importante darmos o valor devido a isso. Porque as pessoas, Deus escolhe pessoas para nos abençoar.
Eu não estou dizendo para ninguém bajular ninguém, isso eu sou contrário a esse tipo de coisa. Ninguém é bajular ninguém, mas eu sou a favor sempre de respeitar a todos, seja criança, seja adulto, porque Deus engasga quem Ele quer, como moeda na garganta. E Deus usa pessoas para abençoar, Deus usa pessoas para prover, Deus usa pessoas como canal, e de alguma forma alguém vai lembrar de você, de alguma forma alguma coisa vai acontecer, de alguma forma a situação vai ser transformada. Eu lembro uma vez, a gente morava numa casa alugada na época, e o corredor era daqui até a porta mais ou menos, um cachorro bravo de cada lado, e o dependente químico pulou a grade que ela fazia assim, e eu fazia para dentro assim, o cara pulou, tirou as roupas de dentro do tanquinho, era um tanquinho já usado, meio falhado, meio clé. E levou nas costas. Fui trabalhar, a Gleice me ligou, amor, você não viu? Você passou por cima das roupas. Eu passei mesmo. E eu saí 5h30 da manhã para trabalhar. E eu falei, pois é, e agora? E ela, mas eu não aceito isso no nome de Jesus. Eu não aceito isso em nome de Jesus, Deus vai me dar outra. Foi durante a semana. No sábado nós fomos na casa da tia dela, aqui no Caiuá. Quando a gente chegou lá, ela falou, Gleice, eu estou com esse tanquinho aqui novo, da Miller. Sabe de alguém que está precisando? Eu quero doar, porque eu ganhei uma máquina assim, desse jeito, sabe? Eis-me aqui. Novo, da Miller. E o nosso era clé. Pau. Aquele jeito, sabe aquele carro? Não vou pegar. Vou, mas vou dar trabalho. Sabe? Daquele jeito, quase chique da corda. Deus é o Deus da provisão. E eu levo muito sério isso, meus irmãos. Olha, eu levo muito sério essas coisas. Esses dias eu vim e fiquei o dia inteiro na igreja arrumando toda a fiação. Nem sou eletricista, mas dos ventiladores, organizando e passando e fazendo essas manutenções o dia inteiro. Quando ficou no final do dia, eu vi um rapaz, porque a igreja está aberta, é o dia inteiro isso. Um rapaz bateu na porta assim, daí eu pensei comigo, pronto, vai querer pedir 5 também. Passagem, aquelas mesmas histórias, aquela coisa toda. Bateu na porta, eu falei, olá, pois não? Dele, eu queria doar aqui, eu trabalhei o dia inteiro vendendo esses kits de vassoura, pazinha e rodo. E esse aqui é o último kit. Aí eu queria doar para a igreja. Eu falei, que Deus te abençoe mesmo. Que Deus te abençoe. E ele ficou do outro lado da rua ali, olhando para cá, e eu falei, mas chegou na hora também, né, cara? Já tem que varrer e ajeitar tudo aqui. E eu fiquei constrangido, sim, constrangido, não, feliz. Eu acho que é a palavra mais correta, da atitude daquele rapaz. Eu pensei, esse rapaz entendeu a visão. Eu não acompanhei ele, mas eu sei que de alguma forma Deus vai prover, ele já experimentou isso. Ele já experimentou isso, com certeza ele está na visão. Com certeza ele entendeu isso. Como eu amo alguém entender a visão. Por isso, Deus desenvolve, através de mim e de outras pessoas, a comunicação, para que esse esforço máximo, como o de Mateus, chegue até pessoas, e pessoas possam entender, ei, para de ter medo de pessoas, para de ter medo de se envolver. Quando você se relaciona com Jesus, a provisão vem na tua vida. Quando você faz por aqueles que não podem te devolver, é a Deus que você faz, porque Deus sempre coloca uma moeda engasgada na garganta de alguém, e Ele vai pagar, não é só dele não, Ele paga a sua também. Deus tem coisas grandes para você experimentar. Deus tem lugares maravilhosos para você ir. Deus tem curas para você. Deus tem provisões incríveis na sua vida. Mas olha, meu irmão, você precisa entender que é somente com essa ligação com Deus que vai trazer essas respostas. Esse tempo atrás, estava orando para uma pessoa, Deus falou comigo, vai lá entregar algo. Eu liguei para a pessoa, não é aqui da igreja, mora muito longe, inclusive. E eu falei, está precisando de alguma coisa? Você não fica ofendido se eu levar? Não, pastor, pode trazer, rapaz, você não tem ideia do aperto. Enfim, chega com a mulher e fui lá. Cheguei lá, comecei a conversar, o rapaz falou, pastor, olha aqui, cara. Tá perto. Eu não sei o que acontece, cara. Eu trabalho igual um cavalo. Sábado, domingo, semana, me arrebento de trabalhar. A minha esposa está cheia de dor porque ela trabalha de segunda a sábado. Segunda a sexta num serviço e sábado no outro. Pastor, a gente fez gato na água e luz. A gente não paga aluguel aqui. A
gente não paga aluguel. Tínhamos que fazer gato na água e luz, pastor. Agora tínhamos que renegociar. Estava 1.000 e pouco. Pagar essa conta de água e luz, né? E tínhamos que negociar. Enfim, pastor, o que acontece, cara? Olha aí, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Eu olhei para ele e falei, cara, eu vou te falar uma coisa. Você é honesto, você é tua esposa. Entre aspas, né? O gato e luz não é correto. Mas ele não logra pessoas assim. Eu conheço nem ele nem ela, né? Tenho um respeito por pessoas. E no ato de desespero fizeram alguma coisa. Mas tem um devorador na tua vida. Você e ela tem um devorador na sua vida. O cara, olha a tua capacidade, olha o teu esforço. Ele falou, pastor, se eu for devolver o dízimo em alguma igreja, minha mulher vai me deserdar, ela vai me bater. Eu falei, olha, a minha esposa é uma dizimista hoje, ela é ofertante, mas nos primeiros anos ela não concordava. Ficava aquela inquietação dentro de casa, aquela coisa toda. Porque isso começa por quem sabe da sua responsabilidade. Isso começa por quem tem entendimento. Eu falei, tem um devorador na tua vida, cara. E isso não vai mudar. Porque, antes de tudo, Deus quer trabalhar na tua salvação. Deus quer trabalhar na tua salvação. Enquanto Deus não precisa de dinheiro, assim como Ele não precisa do teu louvor, assim como Ele não precisa da tua oração. E essa igreja, por exemplo, aqui, ela já existia antes de eu entrar nela. A igreja de Jesus, ela existe independente de mim. Deus não precisa de mim. Eu preciso ter aliança com Ele. Eu preciso entregar o meu louvor e minha oração. Eu preciso devolver o meu dízimo como testemunho de que Ele é fiel. Quando eu entrego uma oferta, eu estou testemunhando a fidelidade de Deus e com isso repreendendo Satanás. Mesmo que estrague uma coisa, mesmo que apareça outra coisa, mesmo que alguém tente lograr, como aconteceu com Jacó, e ao longo da Bíblia você vai ver, Deus sempre vai nos dar avanço, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. E precisa haver uma libertação em algumas áreas, na vida de pessoas boas. Só que bem da prática, não confio em Deus. Bem da prática, não confio em Deus. Ah, é que nós somos muito atrapalhados, e a gente se atrapalha nisso. Não é, não. É falta de prioridade. Deus vai te honrar. Deus vai prover na tua vida. E o Evangelho de Mateus, ele vai deixar bem claro sobre as formas de provisão de Deus. Ele escreveu o Evangelho segundo o quê? Segundo Mateus. Porque ele observou Jesus, ele contou as boas novas segundo o que ele viu de Jesus. E eu tenho o Evangelho segundo Carlos, que eu contei para você aqui algumas coisas, algumas experiências, poucas experiências, que me deram certezas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando o Evangelho segundo Carlos, segundo o que eu experimentei de Deus, estou contando as boas novas, estou contando sobre a provisão dEle, e eu quero que você conte o Evangelho segundo o teu ângulo, da tua vida com Jesus, da tua comunhão com Jesus, porque Deus é bom, meu irmão, porque Ele quer te dar avanço, Ele tem poder. E esses 4 ângulos que eu vi aqui, que eu disse para você, meu irmão, se nem o Império Romano conseguiu parar este povo, não existe um império que vai parar este povo. Não existe. Põe os seus valores no lugar certo. O que é coisa, o que é gente é gente. Põe os seus valores no lugar certo. E você vai ver a provisão de Deus. Independente de notícia de governo, independente de situações ao redor, você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus tem poder para prover. Deus tem poder para prover. Gente, olha só. Nós estamos no culto de primícias hoje. O que é o culto de primícias? O culto que nós ofertamos para Deus. E principalmente alimento também. Eu falei para a Silvia e o Jorido são pastores aqui da igreja, que eles posam a semana inteira na Casa Lar. O que é a Casa Lar? Casa Lar é pessoas que eram crianças, fizeram 18 anos, tiveram que sair do orfanato, e essa casa foi alugada, onde essas crianças vão para lá. Eles ajudam a arrumar emprego, ajudam essas coisas, e esses jovens, eles moram ali. E eu falei, pode pegar todo o alimento que tem na igreja, tem um baú cheio de alimento, ele pode pegar todo o alimento que tem na igreja. Deus vai sempre suprindo, e apareceu mais uma doação de legumes, e isso, e tomate, maçã, e mexerica não é mexerica, é pocã, essas coisas todas. Ele pode levar tudo.
E Deus vai suprir. Você está entendendo o que eu estou falando? Sobre todos esses lugares. Aqui na igreja mesmo. Pastor, como nós vamos fazer? O Sabará, olha aqui, está devendo aluguel. E quando eu assumi a igreja, né? Está devendo aluguel, está devendo contador, está devendo as taxas. E a situação está assim. Eu falei, eu sei o que nós vamos fazer. Nós vamos ajudar instituições que nunca vão poder nos devolver. Casas de recuperação, asilo, orfanato e todos esses lugares. Nós vamos ajudar. E Deus vai prover. E Deus está provendo ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo a prática disso? E é isso aí, meus irmãos. Então, durante a semana, você vai trazer alimento. Durante a semana, você vai fazer o teu melhor. Põe a mão no teu peito assim, eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Qual é a inquietação do teu coração? Qual é a inquietação da tua vida? Qual é a tua suspeita? Porque seja o que for, é uma ligação com Deus que você vai ter. Uma ligação de favor, uma ligação de oferta, uma ligação de ajuda. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai falar com Deus. Eu não sei se você tem boletos para amanhã e necessidades para hoje, mas Deus já conhece as suas necessidades. Deus conhece as suas inquietações. Ele sabe daquilo que você precisa para ser realizado. Ele sabe dos teus projetos de casamento. Ele sabe que as contas que você faz parece que nunca fecha. Mas Ele é o Deus que conhece e tem poder. E eu vou orar com você. E o teu propósito com Ele, o teu propósito, a tua aliança, será ligado ao céu. Será ligado ao céu. E Deus vai te honrar. E você vai testemunhar. Você vai contar das boas novas. Santo Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo, sabe que a vida é passageira. E sabe que ninguém leva R$1 aqui da terra. Ninguém leva 1 centavo daqui. Mas nós levamos as nossas boas obras, como está escrito na tua palavra. E eu não sei se essa pessoa tem uma moeda engasgada na garganta. Eu não sei, Espírito Santo, se essa pessoa ela tem que ser liberta financeiramente de tudo o que acontece. Essa pessoa tem muitas habilidades e ela mesma e ele mesmo se questiona o que está acontecendo com os favores na minha vida, porque parece que eu estou sozinho em tudo. O que acontece? Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, vá de encontro à consciência, à alma dessa pessoa, esclarece, dá a paz que excede todo entendimento diante da tua visão, meu Deus, para que as coisas sejam reorganizadas, as prioridades sejam reorganizadas nessa vida, o que é coisa, o que é material, o que são pessoas, o que é cuidado, o que se deve fazer. Espírito Santo de Deus, desprende as algemas dessa pessoa, dá seriedade na devida área em que precisa ser liberto, em nome do Senhor Jesus. Amplia, Pai, a sua sabedoria, que essa mensagem penetre como um prego no coração dessa pessoa, e aonde ela for semeada, aonde ela estiver, que haja essa ligação contigo, Deus, que haja essa sabedoria, que haja o favor, que haja, meu Deus, o entendimento, porque o Senhor é o Deus, Pai, que nos tira o medo, o Senhor é o Deus que coloca fé, o Senhor é o Deus, Pai, que nos faz, oh Jesus, transbordar em fé, em favores, em coragem, enquanto o pecado acovarda, Senhor, a tua palavra, a fé, a tua misericórdia nos dá graça, nos dá energia, nos dá avanço, nos dá um ângulo melhor, nos dá esperança. E hoje talvez eu falo com pessoas que estavam preocupadas com o dia de amanhã, que estão muito preocupadas e inquietas com coisas que tem que fazer, com buracos que tem que tampar da vida. Em nome de Jesus Cristo, faz essas pessoas, Pai, esclarece a elas, para que venham tampar os buracos da vida, para que venham avançar, em nome de Jesus Cristo, meu Deus Todo-Poderoso. E essa aliança, nós estamos consagrando agora, a aliança que essa pessoa está fazendo contigo, o favor que ela está se comprometendo com o Senhor, ó meu Deus Todo-Poderoso, unge agora, meu Deus, derrama poder agora, e que seja para a sua glória, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e fiel, e toda artimanha maligna caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, porque Ele é bom. Amém?